Amém? Que texto lindo, né? A gente lê e fica pensando assim: o que eu vou aprender com isso? Eu, quando adolescente, jovem, um pouco mais jovem do que sou hoje, eu quando chegava nos textos como esse, eu saltava. Eu começava a ler e falei, nossa, mas isso aqui é complicado demais. Até que eu entendi a importância e a riqueza desses textos. Nós vemos que todos esses textos vão estar centrados na história de Noé, no dilúvio e no projeto de Deus para a humanidade. Noé significa descanso. É bom que a gente vai entender algum contexto. 11 séculos depois da criação de Adão e Eva, o texto vai dizer que Lameque teve um filho a quem se chamou de Noé. Aí ele vai dizer do tempo que viveu estes homens, e teve filhos e filhas, e vai mostrar qual foi o segredo, principalmente de Noé, ele e mais 7 pessoas da sua família serem salvos no dilúvio. Deus recomeça a história da humanidade com Noé e sua família. É o que a Bíblia vai nos mostrar. E o segredo foi a geração anterior. O segredo foi o legado de seus pais. O bisavô de Noé era Enoque. A Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Isso tem um significado teológico muito grande. Eu vou falar para vocês depois. O avô de Enoque era Matusalém, viveu muitos anos depois, e a Bíblia vai dizer que ele foi um homem que honrou pai e mãe. Lameque, ele profetiza que o seu filho seria um grande homem, mesmo antes de Deus revelar o julgamento e o juízo. Noé ele é citado 50 vezes na Bíblia como referência de salvação. Alguns comentaristas dizem que Noé era jovem, tinha só 600 anos de idade, quando Deus começa a fazer todo esse trabalho na vida dele. Mas há algumas coisas, irmãos, que eu gostaria que nós pudéssemos aprender com Gênesis 5. Primeiro a gente pergunta assim, como podia uma pessoa viver tanto tempo? Como podia uma pessoa viver tanto tempo? Você vai ler na Bíblia que depois Deus baixa, o tempo de vida das pessoas para 120 anos. A verdade, para a gente entender isso, de genealogia, elas estão na Bíblia com um propósito. E tem um propósito bíblico, um propósito teológico, um propósito da revelação divina. Genealogia está na Bíblia com um propósito teológico, bíblico, e com um propósito de Deus e uma revelação divina. Quando a gente lê lá em Gênesis 3,15, Deus fez uma promessa que a partir de um descendente da mulher, ele viria para esmagar a cabeça da serpente. A gente sabe que isso é uma profecia referindo-se a Cristo. Porque genealogia nos fala de esperança. E aqui é a esperança do povo de Deus. Genealogia nos fala de Adão até Noé. Agora, preste atenção. Nesta genealogia não cita Caim, nem Abel. Essa genealogia começa com Sete, filho de Adão que substitui Abel. E é muito interessante que vai dizer que essa nova geração que Deus vai criar, e Deus mostra nessa palavra, é uma geração de adoradores. Deus começa a trabalhar dizendo que Adão conheceu a sua mulher e deu um filho e pôs o nome de Sete. Na terra agora há 2 tipos de sociedade. Os filhos de Deus que invocam o Senhor e os filhos de Caim que estão focados em ciência, na arte e esqueceram de Deus.
O pastor Eliseu, no sentido da música, do louvor, trabalhou muito isso aqui na igreja, não é o nosso enfoque hoje. Os filhos de Caim vai trazer uma dinastia, uma história para a humanidade. Mas os filhos de Sete também vão trazer um tipo de uma dinastia com pessoas com o propósito de adorar a Deus. Toda vez que agora eu vejo, estava estudando isso aqui, eu lembrei do irmão Davi. O irmão Davi, no dia do encontro, disse que ele dormiu como Caim, amanheceu como Caim, e não queria vir ao seminário de louvor e adoração, e estava assim, não sei se devo, mas tomou a iniciativa e veio. E quando ele veio, ele disse, aqui eu descobri que eu não sou Caim, eu sou Abel. Não vou esquecer jamais disso, irmão Davi. Mas é nesse contexto que vem o prelúdio, que vem o dilúvio. Então, algumas coisas para nós. Primeira lição da genealogia, que é a bênção de Deus para todas as gerações futuras. Primeira lição, a bênção de Deus é uma recordação da criação. Começa a trabalhar lá em Adão e vai até Noé. E Deus põe um fim nesse ciclo da história e começa uma nova história. Irmãos e irmãs, Deus vai pôr fim no ciclo dessa história e vai começar uma nova história após ele arrebatar a igreja. Amém? É isso que o texto vai nos ensinar, uma recordação da criação. De Gênesis 1 a 5 mostra tudo que Deus fez. E vai começar mostrando que Deus os abençoou e deu o nome de Adão, que significava humanidade, ou significa humanidade. E diz que este homem foi criado para abençoar. Esse homem foi abençoado por Deus. Aí o texto vai dizer que foi criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus. O que isso significa? Um homem criado à semelhança de Deus, ele tem o mesmo espírito. Ele tem um espírito de vida, ele tem um espírito divino, ele tem um sopro divino. Então, nesse espírito divino gerado para o homem, ele foi criado para relacionar, ter intimidade e adorar a Deus. Quando, irmãos e irmãs, nós somos possuídos, o Marquinhos estava falando aqui, para nós sermos cheios do Espírito, sermos batizados com o Espírito, para adorarmos a Deus, eu estava aqui pensando, só é possível viver essa dimensão se nós formos irmãos e irmãs, possuídos pelo Espírito de Deus que nos criou. O único meio seu, meu, nosso, é entender que nós somos criados à imagem de Deus. Nós não temos a imagem do mundo, nós não temos a imagem do diabo, nós não temos a imagem da sociedade caída, da natureza pervertida, nós temos a imagem de Deus. Nós temos a semelhança de Deus. E a razão de existir nossa é para adorar a Deus. A razão de existir nossa é para servir a Deus. Outra lição que o texto vai nos dizer, que a geração de Sete descobriu isso. Ele era a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Então, ele tem a sua vida centrada, focada na intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus, irmãos, era o legado que essa geração havia recebido. Desde Adão, desde Matusalém, desde Enoque, desde Lameque. A Bíblia vai dizer que esses homens tinham plena intimidade com Deus, andavam com Deus. Só que Caim não entendeu isso. Eu estava comentando com a Nesley ontem, eu preparo o sermão e costumo pregar para ela. Falei, querida, a Bíblia diz que quando Eva e Adão coabitaram, a Bíblia diz que Eva disse assim, olha, este é o filho que Deus me deu. Alguns comentários dizem o seguinte, que Eva estava dizendo assim, Deus fez o homem, Deus fez a mulher,
Deus nos fez. E nós dois também fizemos um homem. Nós dois fizemos Caim. E é este Caim que se torna o primeiro homicida na terra. É este Caim que vai construir um outro tipo de sociedade, que vai gerar essa dualidade entre pecador, profano e sagrado, entre adorador e pessoas caídas, separadas, porque a natureza não quer se inclinar ao seu espírito. Entre satisfazer a vontade do espírito, ele opta em fazer a vontade da carne. Não é assim conosco, irmãos. Não é assim com a nossa natureza. A carne briga contra o espírito contra a carne. E quando a gente satisfaz a natureza do Espírito, a gente se torna mais íntimo, tem comunhão com Deus. Quando a gente se inclina para os desejos da carne, a gente se rende ao pecado. É assim que a palavra nos mostra. Foi assim entre Caim e foi assim entre Sete. Querido, a geração de Sete é aquele que descobre o significado da sua existência. Qual é o significado da sua existência? Porque você nasceu para transcender o fazer. Você nasceu para ir além do fazer. Fazer, irmãos e irmãs, é obra. Fazer, irmãos e irmãs, é coisa da carne. Fazer, irmãos, é coisa do homem. Fazer, irmãos, é coisa da natureza humana. E a palavra vai nos dizer que quem é gerado nesse Espírito de Deus e entende isso como Sete entendeu, ele vai experimentar a presença plena de Deus em sua vida. Você pode dizer amém? Querido, Caim buscava o seu significado. O mundo de hoje virou o mundo de Caim. A gente hoje acha que abençoado é quem tem ótimo emprego, abençoado é quem tem carrão, abençoado, irmãos, é quem usa roupa de grife, tênis de marca. Abençoado, irmão, é quem constrói sobre os valores dessa sociedade materialista. Não. Abençoado é quem constrói a sua vida sobre os valores da família de Noé, sobre os valores da família de Sete. O tema teológico da genealogia é que Deus te abençoou, é que Deus me abençoou, é que Deus abençoou a nossa geração, é que Deus abençoou a nossa família, e o nosso sentido é estar em ser um com Deus, Deus ser um em nós. Essa é a característica da bênção. E o texto vai nos dizer que uma família abençoada é uma família que entende o propósito de Deus para ela. Estamos orando pela família, mas nós precisamos descobrir qual é o projeto de Deus para a minha família. Deus valoriza a família e mostra que ser família cristã, que tem intimidade com Deus, é ter significado, é ter propósito, é ter intimidade, é ter comunhão. O que ordena a nossa história familiar é o nosso legado de uma íntima comunhão com Deus. E cabe a nós, pais, cabe às mães, cabe aos avós, a deixar este legado. Irmão, Deus trabalha na história através da família. Vou repetir para você, Deus trabalha na história através da família. Você pode falar, se alguém da minha família não quiser, é o livre-arbítrio. Mas não é porque alguém na família não quer ser crente, não quer frequentar a igreja, não quer orar. Ele escolheu, irmãos e irmãs, a natureza de Caim. Ele escolheu, irmão, os prazeres de Caim, a realização de Caim.
também vai ser julgado como Caim. Cabe a nós orar, interceder, pagar o preço por eles, mas só Deus e Ele pode tomar essa postura. Então, genealogia é a história da vida familiar. Quando se muda o valor, muda-se a família. Quando muda o valor, perverte-se a família. Quando muda o valor, abraça-se o secularismo, o materialismo, e o secularismo não é outra coisa senão um vazio da espiritualidade na vida do homem criado para adorar a Deus. O secularismo não é outra coisa senão o abraçar o materialismo e fazer do dinheiro, do Deus, do objeto, o seu propósito. E isso me distancia, te distancia todos nós de Deus. Uma outra coisa que vai acontecer aqui nesse texto, que a poligamia, ela entra na história da humanidade com Caim. O Caim que mata o seu irmão. O Caim, meus irmãos, que tem um ministério, ou uma profissão, ou uma paixão de fazer as coisas acontecer, construir, edificar, mas edifica tudo fora do projeto do Criador. Ele ainda introduz a poligamia na raça humana. Isso aconteceu na sociedade de Caim, não na sociedade de Adão e nem de Sete. Aí entrou a disputa de poder e de força. Gênesis 4 vai mostrar isso. 23 e 24. Os 4:19. Um dos filhos de Caim começa a ter mais de uma mulher. Na sociedade de Caim, a família perde os valores da vida cristã. A família perde os valores da vida cristã. Querido, duas sociedades. Uma que exalta a Deus e é dependente do Senhor. Outra que exalta a si mesma, falando de família. Ou a si mesmo, falando do homem, e adora a si mesmo. Transforma coisas em seus deuses. Prazer em poligamia. É a exaltação de si. É o mundo que pisa, que trapaceia, que compete. A genealogia nos ensina, irmãos e irmãs, como povo de Deus, nós somos únicos e distintos. Vou repetir para você, a genealogia nos ensina, como povo de Deus, nós somos únicos e distintos. A Bíblia aponta, quando fala da genealogia, mostrando que cada coisa ali tem o seu significado. Há momentos de nossa existência que a gente começa a achar que a nossa vida está sem significado. Por quê? Porque a gente começa a entrar numa dualidade, numa bipolaridade. Ou eu não estou sendo bem sucedido na vida secular, material, e eu também não consigo ser um crente adequado. Esse conflito, irmãos e irmãs, mostra o vazio que nós temos. Eu estava participando de um encontro e saiu um debate sobre a crítica dos filósofos à religião e defendendo o ateísmo e criticando Deus, e a ponto de Nietzsche dizer que Deus morreu. Aí me perguntaram, o que é que o senhor entende e acha disso? Eu falei, não, eu tenho uma clareza. Quando o filósofo, quando a filosofia se expressa, ele está dizendo, não é outra coisa, senão de si mesmo.
Não era a religião que estava morrendo, não era Deus que estava morrendo, mas ele estava morrendo no seu vazio, na sua angústia, na sua crise. O que é que ele faz? Ele escreve, ele filosofa, ele constrói ideologias, ele constrói palavras a partir do seu esvaziamento, da sua espiritualidade inútil. Um filósofo, por mais que ele escreveu algumas coisas importantes, os que escreveram pensamentos que são respeitados no mundo inteiro, não fizeram outra coisa senão falar da sua crise existencial, senão falar que eram homens frustrados, com um vazio imenso dentro de si. Meu irmão, aí o texto na genealogia vai nos levar todo esse contexto para nos entender que família é um projeto de Deus. Família é um presente de Deus. Mas aí entra uma outra lição na genealogia, é o julgamento. Preste atenção, Deus disse para Adão que agora, com o pecado, a morte entrou na história da humanidade. Mas Adão não sabia o que era morte, sabia? Ele soube o que é morte espiritual, física não. Aí Deus vai ensinar na genealogia, depois que Caim mata Abel, nessa genealogia, um não morreu, mataram ele. Ele morreu, mas não por morte natural, o fim da vida. Agora começa nessa história a morte dos homens. E eu fico pensando, Adão foi o primeiro a morrer, depois de seu filho Caim. O que é a morte na genealogia? É o julgamento. Deus vai mostrar na genealogia que a morte é inevitável, o julgamento é inevitável. Ele vai nos ensinar que a morte se tornou universal. O texto vai contar a história de 10 patriarcas. Fala do nome de filho, filhas, e introduz um elemento novo, morte. Aqui está a possibilidade, irmão, da morte como consequência do mandamento divino. Só havia acontecido a morte até então como assassinato. E Deus introduz na genealogia a morte, e a morte é julgamento. Aqueles que sabiam que todo homem vai morrer, agora eles deveriam saber que todo homem morre. Gênesis nos ensina que esta foi a consequência do pecado, a morte. A morte é uma certeza inevitável da vida. Todos nós que estamos aqui morreremos, a não ser que Jesus volte e a gente seja arrebatado. A morte, se a vida é um presente de Deus, a morte é uma referência ao julgamento humano. Se a vida é um presente de Deus, a morte é uma referência de julgamento. A morte nos ensina que um dia haverá juízo, que o julgamento vem com a morte. Todo homem, toda mulher terá que prestar conta no julgamento. Haverá juízo. Deus nos deu um sinal de julgamento, que é a morte. Querido, tem jeito de escapar da morte? Tem jeito de escapar da morte? Será que não? A gente pergunta, tem jeito de escapar da morte? O homem chamado Enoque, nessa genealogia, escapou da morte pela comunhão, pela intimidade. Aqui está a semente de esperança para a humanidade. Que a comunhão, a intimidade com Deus vence a morte. Glória a Deus. Você não entendeu?
Se você entender isso, você vai entender muita coisa na vida espiritual. Aqui está uma semente de esperança, que a comunhão e a intimidade com Deus vence a morte. Irmão e irmã, a comunhão com Deus, do homem criado à semelhança de Deus, do adorador à semelhança de Deus, daquele que é possuído pelo Espírito de Deus, ele vence a morte, ele vence o pecado, ele vence o inferno. A fé de Enoque, a sua vida é o exemplo que há poder superior à morte. Isso vai nos chegar lá em Jesus. Enoque deixou um legado que quem tem plena comunhão com Deus, quem tem plena consagração com Deus, quem tem plena entrega a Deus, ele é uma semente de esperança para mostrar à sociedade caída de Caim que a morte já foi vencida. Ela foi vencida lá em Enoque, ela foi vencida em Jesus. O Senhor nos deixou essa semente, como eu citei aqui, Gênesis 3,15. A semente da mulher, a semente da mulher, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Ele esmagou a cabeça da serpente, colocou Satanás debaixo dos nossos pés. Nós, irmãos, na intimidade com Deus, na comunhão com Deus, nós temos, irmãos, força, graça, poder sobre a morte, pelo nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Quando Deus criou você, disse: olha, filho, eu criei você para te abençoar. Antes de Abraão, Deus já era o Deus abençoador. Deus te abençoou e diz: a maneira minha de adoração na terra, para um dia formar um coral universal na glória, é fazer dos meus filhos e filhas adoradores. Eu marco a sua história com sinais, e um sinal de julgamento da universalidade da morte. Mas Deus deixou marca da sua palavra, dizendo que adoração, comunhão, é um poder vencido sobre a carne, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo, sobre o inferno. Irmão e irmã, se a sociedade de Caim é uma sociedade perversa, materialista e consumista, a geração de Sete é uma geração de homens consagrados ao Senhor. Foi assim com as 14 primeiras gerações até Gênesis 5. Querido, vamos ficar de pé. Se naqueles dias era a sociedade de Caim, era a sociedade de Sete, era a sociedade da semente da esperança de Enoque, apontando lá para Cristo. Se Enoque é a primícia que venceu a morte pela comunhão, pela intimidade com Deus, eu quero te dizer uma coisa nesta manhã, para encerrar. A geração de Jesus é uma geração transformada. E a esta geração, Deus preparou o milagre da eternidade. Isso é maravilhoso, querido. A geração de Jesus é a geração da transformação. E o legado